Oi, gente! Na aula de hoje, nós teremos a história da vinda da família real ao Brasil. É uma aula só de história, por ser mais longa, que vai retratar passo a passo como a família real e por que saiu da Europa e veio morar aqui no Brasil. Se você precisar de alguma informação anterior, se você precisar exercitar, se você quiser ver alguma aula anterior, acesse nosso site www.quimeia.com.br. Lá você encontrará as informações necessárias para estudar as aulas anteriores, bem como os dados necessários para que essa aula fique bem tranquila na sua cabeça. Lembre-se, estudar é um contínuo. Nós precisamos de você entendendo que isto é um curso. É televisivo e depende da sua disciplina. Nós estamos aí com você. Faça a sua parte, porque a nossa vai engrandecer essa caminhada e o sucesso, com certeza, que vai ser a sua aprovação no vestibular. Não saia daí não. Fica com os nossos patrocinadores, nós voltamos já. Olá, candidato. Eu sou o professor Osmar Negreiros, da disciplina de História. E hoje vou trazer um dos principais temas da história do Brasil, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e o processo que desencadeou com a independência brasileira. Esse tema ele é importante por demais, importante por várias coisas. Primeiro porque a chegada da família real portuguesa no Brasil, ela vai transformar a forma de viver do português e principalmente a forma de viver do brasileiro. Aquele habitante do Rio de Janeiro, aquele morador da capital do Brasil, quando teve contato pela primeira vez com a corte portuguesa, nunca um homem tão nobre, uma pessoa de uma aristocracia tão elevada, tinha posto os pés aqui no Brasil. Era ninguém menos do que a própria rainha Dona Maria I, conhecida como Rainha a Louca, Maria a Louca. O seu filho, Dom João, que mais tarde viria a ser coroado como Dom João VI. E todos os seus filhos, né? Dom Pedro, que depois viria a ser Dom Pedro I, o da independência do Brasil. A esposa dele, Dona Carlota Joaquina. E toda a aristocracia, ela veio acompanhada de vários nobres que também eram ligados à corte, pessoas que eram mantidas pela corte portuguesa. O que trouxe a corte portuguesa para o Brasil? Bom, essa pergunta tem uma resposta muito fácil. Todo mundo que começa a estudar a história do Brasil já consegue associar a vinda da família real portuguesa com as invasões napoleônicas em Portugal, lá na Europa. Enquanto o início do século XIX no Brasil era uma coisa que não mudou muito com relação ao século XVIII, ao século XVII, cidades muito pequenas, lugares muito ruralizados, agroexportação, muitos escravos. O século XIX começou na Europa com as guerras napoleônicas. Napoleão, que tinha o mais poderoso exército europeu, chegou a fazer invasões na Prússia, chegou a invadir a Rússia, apesar de ter sido derrotado na Rússia, mas chegou a invadir a Rússia, travou várias batalhas com a Inglaterra. E todo o vigor, o poder bélico que Napoleão tinha, demonstrava que a França era uma nação em franca expansão. Já Portugal, frágil, não pôde fazer resistência às tropas napoleônicas, tentou ludibriar Napoleão Bonaparte, mas Dom João trouxe à tona um velho projeto, até com uma forma de sobrevivência, porque ele tinha receio que Napoleão pudesse matá-lo. E esse projeto era o projeto de vir para o Brasil. Esse projeto foi desenvolvido em Portugal ainda no século XVIII. E Portugal nunca levou muito a sério, a corte portuguesa nunca levou muito a sério essa possibilidade de vir para o Brasil, ser uma nação europeia aqui nos trópicos, na América. Só que, diante da iminente
invasão napoleônica, da iminente invasão francesa ao território português, os ingleses, através do Lord Strangford, propõem a Dom João que a alternativa para vir ao Brasil é não só uma alternativa política para Portugal, como é uma garantia de sobrevivência da corte. E Dom João, obviamente, pensou duas vezes, levou em consideração a possibilidade de vir para o Brasil, por mais que não seja o plano dos sonhos dele, mas é a garantia da sua sobrevivência. E aí a Inglaterra vai escoltar os navios portugueses em direção ao Brasil e lá Portugal vai ser invadida por Napoleão Bonaparte. A chegada da família real no Brasil é conhecida como a abertura dos portos, porque na prática, com a corte aqui no Brasil, há uma inversão das polaridades. Agora, a metrópole passa a ser o Brasil. Portugal passa a ser uma colônia que fora invadida por Napoleão Bonaparte. E na condição de metrópole, na condição de sede da corte portuguesa aqui no Brasil, Dom João entende que é preciso acabar oficialmente com o pacto colonial. Aquele pacto que obrigava o Brasil a comercializar exclusivamente com Portugal. Assim, Dom João, como um dos seus primeiros atos no Brasil, decreta a abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos? Foi a liberdade que o Brasil garantiu, foi assegurado, de comercializar as chamadas nações amigas de Portugal. Que, para ser bem sincero, caro candidato, não eram tantas. Claro, havia aquelas nações africanas que o Brasil já comercializava sob a batuta dos portugueses e não havia muita objeção em Portugal sobre esse comércio de escravos, principalmente. E a própria Inglaterra. A Inglaterra que vai sair bastante no lucro com relação a essa vinda da família real para o Brasil, porque ela vai ter um grande mercado para os seus produtos, vai também ter acesso a uma grande quantidade de matéria-prima, que era útil para a indústria inglesa, e, é claro, vai manter a influência política sobre o Brasil, que não era pequena. Assim, a corte no Brasil, ela vai mudando o dia a dia das pessoas. Cada hábito começa a fazer total diferença para a vida do carioca, do brasileiro. Por exemplo, o brasileiro nunca foi habituado a fazer a genuflexão, aquele gesto de se ajoelhar diante de uma pessoa superior a ele. Porque não havia, transitando nas ruas do Rio de Janeiro, ninguém do primeiro escalão de nobreza da corte portuguesa. Então, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, o simples ato de caminhar pelas ruas de Dom João, de Dona Maria I ou da própria Carlota Joaquina, obrigava os súditos brasileiros a prestarem a genuflexão. Teve muita gente que foi agredido por não se ajoelhar de frente para Dom João. Então eram gestos diferentes, como por exemplo, usar talheres, garfo, faca, copos específicos, taças. Essas utilidades domésticas não existiam no Brasil. O colono ele era habituado a comer com as próprias mãos. Ele não tinha esse requinte aristocrático que era tipo da corte. Então a corte ela vai transformar o dia a dia das pessoas, como as próprias inovações trazidas por Dom João. Dom João vai colocar no Brasil a imprensa real, uma imprensa que era basicamente para exaltar os feitos da sua majestade, ou falar de fofocas sociais da própria elite aristocrática, que veio com Dom João. Trouxe para o Brasil a Biblioteca Real, mais de 50 mil livros foi trazido para o Brasil juntamente com a fuga da corte. Foi instalado no Brasil o Banco do Brasil. Foi criado o Jardim Botânico na cidade do Rio de Janeiro, o Teatro Imperial, a Academia Real de Belas Artes, a Academia Real Militar para lidar com as manifestações populares. Então, há uma série de inovações joaninas, medidas de Dom João VI, que foram revolucionárias para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas.
Essas medidas, elas vão, é claro, afetar diretamente o colono, o brasileiro, mas também vão servir para afetar um pouco a corte. Quando Dom João chegou no Brasil, ele obviamente era um europeu típico, portanto mantinha os hábitos da corte e das pessoas da Europa, de tomar pouco banho, por exemplo, não usar a água do mar para se banhar. E quando ele chegou no Brasil, com o calor, né, intenso dos trópicos, ele resolveu tomar mais banhos, e inclusive banhos do mar, banhos de água no mar. E o sal da água do mar começou a cicatrizar as feridas que ele tinha muito no corpo. Como ele era uma pessoa muito gorda e não trocava de roupa frequentemente, então a roupa ficava suada e grudava no corpo e gerava muitas feridas. E ele começou a entender que a água do mar era saudável para a vida dele. Era uma básica asepsia. Mas eu estou tentando dizer para vocês que a vida da corte também mudou. O cotidiano da corte também mudou. Não foi apenas o cotidiano dos brasileiros que se transformou com a vinda da corte. Bom, mas essa parte das transformações cotidianas, elas vão desencadear alguns movimentos sociais insatisfeitos com a postura de Dom João, uma postura que vai encarecer os preços dos produtos, que vai diminuir a qualidade dos produtos no mercado, porque quase todos os produtos bons eram absorvidos pela própria corte, que vai aumentar a cobrança de impostos, de tarifas. Então isso vai resultar em algumas revoltas. A mais importante revolta durante a presença de Dom João aqui no Brasil foi a Revolução Pernambucana de 1817, liderada pelo jornalista e também médico Cipriano Barata, que chegou inclusive a mandar uma carta para Napoleão Bonaparte para que ele viesse ao Brasil lutar contra Dom João, coisa que nós sabemos não aconteceu. Mas seria bastante curioso caso Napoleão tivesse encontrado Dom João, já que Dom João fugiu do ataque de Napoleão. Esse foi o primeiro momento das transformações trazidas pela corte. Transformações que afetaram principalmente o cotidiano. No próximo encontro, ainda sobre esse assunto, nós vamos falar das 3 principais questões que foram promovidas pela coroa portuguesa aqui no Brasil, que vão resultar na independência brasileira. Olá, candidato. Dando continuidade ao nosso último encontro, à nossa última aula, nosso tema era a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E aí, nós falamos naquele momento sobre as transformações cotidianas promovidas pela corte. Agora, nós vamos falar de 3 questões importantíssimas que ocorreram nesse momento e vão ser importantes ainda durante todo o século XIX. A primeira questão é: por que a colônia portuguesa na América, ela não se dividiu como ocorreu na colônia espanhola, que se dividiu em vários países? A segunda questão é: por que o Brasil foi o único país da América do Sul, da América Latina como um todo, a optar pelo regime monárquico, enquanto que toda a América espanhola optou pelo regime republicano? O Brasil, que foi uma colônia portuguesa, foi o único a optar pelo regime monárquico de governo. E a terceira questão é: por que o Brasil demorou tanto tempo a abolir a escravidão? O Brasil foi o último país do mundo, fora da África, a abolir a escravidão. Resolvendo essas 3 questões, nós vamos ter base para interpretar e para analisar muita coisa que envolve o processo de independência brasileira e o que desencadeou no primeiro reinado, no período regencial e também no segundo reinado. Então vamos a elas. A revista Super Interessante trouxe um mapa ideológico, um mapa criado, fantasioso. Esse mapa, você está vendo aí, ele mostra como seria a América do Sul se a corte portuguesa não estivesse vindo para o Brasil. Note que o que representa o Brasil estaria dividido em vários outros países. A região de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Alagoas seria um país. A região do Grão-Pará seria outro.
O Rio de Janeiro e a região central seria um outro país. O Rio Grande do Sul também seria mais outro país. A Bahia também seria independente. Por que todos esses estados mantiveram-se unidos? Respondendo essa pergunta, a gente responde também aquela primeira pergunta inicial. Por que o lado português da América, a colônia portuguesa, ela não se fracionou como foi o caso da colônia espanhola? Por que nós brasileiros somos um país tão grande se os nossos vizinhos são tão menores do que nós em território? E a resposta está na presença da corte portuguesa. Quando Dom João esteve aqui, ele se preocupou em criar um exército semelhante aos exércitos da Europa. Ele criou a Academia Real Militar. Essa Academia Real Militar era uma academia de treinamento militar fundamentada para reprimir toda tentativa de separação que existia em qualquer região da coroa portuguesa. Então, não só o Brasil manteve o território da colônia portuguesa, graças à força principalmente, como expandiu-se territorialmente. O Brasil conquistou, por exemplo, terras da Guiana Francesa, como represália a Napoleão Bonaparte. O Brasil conquistou, por exemplo, terras da colônia espanhola, como foi o caso do Uruguai, que virou a província da Cisplatina no Brasil, que, segundo Carola Joaquina, ela alegava que fazia parte da herança dela, já que ela era de origem espanhola, e aquela terra era uma espécie de adiantamento de herança, por isso justificou a invasão sobre Portugal. Então, note que o Brasil não só reprimiu as manifestações de separação, garantindo através da força a identidade nacional, como expandiu-se territorialmente. É por isso que, quando a gente estuda o período monárquico brasileiro, a gente não chama apenas de monarquia, e sim de império, porque houve uma expansão territorial. Havia várias identidades nacionais distintas. Por exemplo, a Revolução Farroupilha tentava se separar do Brasil. A Sabinada na Bahia tentava se separar do Brasil. A Confederação do Equador tentava se separar do Brasil. E outras tantas revoltas. E por que eles não conseguiram se separar? Porque quando a corte portuguesa esteve presente no Brasil, ela se valeu de um exército bem treinado, com os padrões militares típicos da Europa, e esse exército foi capaz de reprimir qualquer tentativa de separação que existiu aqui. Coisa que não aconteceu do lado espanhol, porque o rei da Espanha foi preso por Napoleão Bonaparte, depois foi morto por Napoleão Bonaparte, e aí a relação entre a Espanha e a sua colônia acabou fragilizada. A segunda pergunta é: por que a monarquia? Por que o Brasil optou pela monarquia enquanto todos os outros países da América do Sul optaram pela república? A resposta está no processo de independência. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi o próprio Dom Pedro I. Dom Pedro I não ficou no Brasil por acaso. Ele fazia parte de um projeto de independência idealizado pela própria corte portuguesa. Há uma narrativa que tenta interpretar a relação e o pedido de Dom João com Dom Pedro. Dom João teria pedido a Dom Pedro assim: meu filho, eu peço que você fique no Brasil e proclame a independência desse país. E Dom Pedro teria retrucado: não, meu pai, eu jamais poderei desembainhar a minha espada e erguê-la contra o Senhor, que é o meu rei e a minha majestade. Aí Dom João, emocionado, teria dado um abraço no filho e dito: meu filho, tu não entendes. O Brasil será independente, quer seja pelas suas mãos ou pelas mãos de um outro aventureiro. Portanto, é importante que tu fiques no Brasil para que a independência do Brasil mantenha você como o governante dele e a relação do Brasil com Portugal continue uma relação de proximidade. Então, você perceba que a permanência de Dom Pedro no Brasil não foi algo por acaso. Não foi algo singular, perdido no nada. Dom Pedro não foi esquecido aqui. A corte vai embora, depois da Revolução Liberal do Porto, deixa Dom Pedro aqui, Dom Pedro se encarrega de proclamar a independência. E a terceira questão é a demora que o Brasil teve para abolir a escravidão. Por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em toda a América? Porque os líderes latifundiários daqui do Brasil, eles precisavam do apoio popular para proclamar a independência.
Só que o que trazia o apoio do povo para essa elite aristocrática era o discurso liberal. E no meio do discurso liberal estava a abolição da escravatura. Mas esses homens que se diziam liberais, eles não queriam de maneira alguma abolir a escravidão, porque era a escravidão um dos seus principais fontes de renda. Assim posto, o que é que eles pensaram? Eles pensaram que poderiam abrir mão de governar o Brasil, apoiando Dom Pedro I, apoiando a monarquia brasileira, que era ainda vinculada a Portugal, desde que essa monarquia estabelecesse uma contraproposta, um contraponto, que era justamente a manutenção da escravidão. Assim, a escravidão foi mantida pela monarquia em acordo com a elite aristocrática latifundiária do Brasil por quase todo o século XIX. Foi mantida durante todo o primeiro reinado, foi mantida durante o período residencial e foi mantida ainda no segundo reinado. No segundo reinado, já no final do governo de Dom Pedro II, quando a princesa Isabel estava como princesa regente interina, enquanto Dom Pedro II estava se tratando na França, ela, num gesto precipitado, apressou-se e assinou a Lei Áurea. A menor lei da história do Brasil até hoje, que só tem apenas 2 artigos. O primeiro está escrito assim: está extinta a escravidão nesse país. E o segundo diz: revoga-se todas as disposições em contrário. Essa lei, ela não indenizou o escravo. Ela não se preocupou em integrar o escravo na sociedade. E o resultado dela foi caótico para os escravos e também para a corte e também para a aristocracia. A aristocracia perdeu uma das suas principais fontes de renda e a corte vai perder o apoio da aristocracia. Tem um diálogo também muito famoso entre o barão de Cotegipe e a princesa Isabel. O barão teria chegado para a princesa Isabel e teria dito assim para ela: parabéns, majestade, a senhora aboliu a escravidão, mas perdeu o trono. Isso foi dito na festa da abolição da escravatura e um ano depois, em 1889, os próprios cafeicultores, ex-proprietários de escravos, vão, através do Exército Brasileiro, proclamar a República Brasileira. A República foi proclamada pelos homens mais ricos do Brasil, ex-proprietários de escravos, no momento exatamente posterior ao fim da escravidão. Então você perceba, candidato, que a relação da monarquia com a elite brasileira estava assegurada pelo elo chamado escravidão. Quando a escravidão foi extinta, esse elo também foi extinto e o Brasil se tornou uma república.